Meu nome é Cássia dos Santos Jesus, tenho 35 anos de idade. Quando eu comecei na igreja, eu comecei já na minha infância, né? E eu ia pra igreja com a minha mãe, né? E só pra agradar ela, né? Ia só pra agradar ela, acompanhava ela nas reuniões, né? E eu ia com ela, mas eu nunca quis me entregar. Eu ia com ela, dormia nas reuniões, mas nada de ouvir a palavra que o pastor falava. Aos meus 12 anos de idade, eu não queria mais ir para a igreja. Eu já queria conhecer o mundo, né? Já tinha aquele conhecimento na escola, já via minhas amigas na escola. Então, eu queria conhecer o mundo. E por eu ver os problemas da minha casa, os meus irmãos nas drogas, o meu pai que ele vivia embriagado, ele chegava a bater na minha mãe, né? E a minha mãe ia para a igreja, então eu carregava aquele peso e eu via o da minha mãe, né? Então eu não queria mais ir para a igreja. Eu culpava, né, muitas vezes assim, poxa, ela vai para a igreja e por que ela está passando por isso, né? Só que eu carregava aquilo dentro de mim. E por eu carregar aquilo dentro de mim, eu quis conhecer o mundo. Eu falei assim, não, então não quero mais para a igreja. E aí ela me chamava e eu, não quero ir não, mãe, pode ir, não vou. Só que daí eu fui pro mundo. E nisso que eu fui pro mundo, o vazio que eu tinha dentro de mim, ele só aumentou. Ele aumentou. A tristeza que eu tinha, ela só aumentou. Eu comecei a ser aquela criança cheia de complexo, de inferioridade. Todos à minha volta era bom, todos à minha volta prestavam, mas eu não. Todos à minha volta era feliz, eu não. Aí chegou até uns certos momentos que eu não conseguia mais ir para a escola sozinha e nem voltar da escola sozinha. A minha mãe ou meu pai, ou algum dos meus irmãos que já eram maiores que eu, tinha que me buscar, porque eu não tinha muito medo, né? E só que eu não aceitava, né, aquela tristeza, aquele vazio dentro de mim. E eu lembrava da igreja, mas eu não tinha força de ir. Aí um certo dia, né, eu peguei e falei assim, não, eu preciso voltar para a igreja, porque eu não posso ficar assim, né, com esse medo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de sair na rua sozinha, se eu fosse no mercado, em qualquer lugar, minha mãe mandava ir na padaria, eu tinha que ir com alguém, eu não ia sozinha. E aí eu voltei para a igreja, fui numa reunião, né, só que eu falava, eu não posso ser quem eu era, né, eu não posso estar na igreja do mesmo jeito que eu era. Eu preciso conhecer esse Deus que o pastor fala. As obreiras, né, assim, que eu via lá, que sempre falavam comigo, e eu não dava ouvido para elas, eu queria ter aquela alegria que elas tinham, né? E elas falavam que Deus também mudou a vida delas, né? E eu falava, então eu tenho que conhecer esse Deus. Não falava para elas, eu falava para dentro de mim, né? Então no dia que eu voltei para a igreja, eu me entreguei. Foi o meu primeiro dia que eu fui para a igreja. Eu falei, meu Deus, eu não aceito sentar nesse banco aqui e ser como qualquer pessoa. Não, eu preciso conhecer esse Deus. E ali eu tive a minha entrega. Ali foi o meu encontro com Deus, meu real encontro com Deus. E depois daquele dia, eu me batizei e aquele vazio que tinha na minha alma já não existia mais. Aquela tristeza, aqueles complexos, não existia mais. Porque aquele vazio, aquele buraco, Deus ele preencheu. O mundo não tinha nada para me oferecer, porque aquele espaço era de Deus. Então eu me entreguei, eu me lancei e fui levantada obreira, recebi o Espírito Santo, né? Aí eu fui levantada obreira e aí eu consigo hoje, eu faço pelas pessoas aquilo que um dia as obreiras fizeram por mim. Elas lutaram junto comigo. E hoje eu luto também pelas jovens da igreja e também consigo hoje orientar o pessoal na cura dos vícios, ou quando eu vejo alguém que também passa por luta, igual a minha mãe também passava. Então hoje eu consigo fazer o que um dia fizeram por mim. E hoje sou muito grata a Deus por tudo que eu passei e sou muito grata a Deus por hoje estar aqui.